Oi, oi, oi! Eu sou a Bianca e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do bordado para quem não pode sair de casa. Nessa aula eu vou ensinar para vocês, finalmente, outro ponto de bordado. É o ponto haste. E eu amo muito ele porque ele é muito versátil. Ele serve para contorno, serve para preenchimento e serve para lettering. É um dos pontos que eu mais gosto para lettering, junto com o ponto atrás. Ele é um pouquinho mais complexo e difícil do que o ponto atrás, mas ele é muito mais bonito, pelo menos pra mim. Eu achei ele muito mais bonito. Inclusive, como exemplo de lettering do ponto haste, eu vou deixar em algum lugar dessa tela um bordado que eu fiz no bolso de uma calça há um tempinho atrás, que ele é todo com ponto haste. E ele ficou muito lindo. E como vocês podem ver, é um lettering de uma música do BTS, Lost Over. E eu não esperava que ficasse tão bonito, sério, eu não esperava que ficasse tão bonito. Eu sou apaixonada por ele. E ele é muito lindo, e muito pequeno, e muito lindo, sabe? O ponto haste faz isso com os bordados, deixa muito, muito, muito lindo. Então, agora que eu já declarei o meu amor eterno ao ponto haste e mostrei coisas pra vocês ficarem, uau, quero fazer isso também, a gente já pode ir pro tutorial pra vocês aprenderem como fazer esse ponto maravilhoso. Então, os materiais para essa terceira aula vão ser um tecido. Esse aqui é um algodão cru, mas pode ser qualquer outro tecido, contanto que ele não estique, seja um tecido plano. Pode ser um jeans, igual a gente fez na primeira aula, ou então uma blusinha que não estique, como a gente fez na segunda. A gente vai precisar também de uma agulha fina, de costureira, linha. Essa aqui é a linha da meada, enroladinha, bonitinha. A gente também vai precisar de tesourinha, para poder cortar a linha. De um bastidor, para poder esticar o tecido. E de uma caneta ou um lápis para poder marcar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser marcar no nosso tecido as linhas de treino. Eu tô fazendo com essa caneta para vocês poderem ver. A gente vai fazer uma linha reta, igual da última vez, e eu vou fazer duas curvas. Por que eu fiz duas curvas? Porque em uma curva eu vou fazer do jeito certo, do jeito que o ponto haste exige, para ficar mais bonitinho, ou então do jeito que eu acho esteticamente mais bonito. E nessa outra curvinha menor, eu vou mostrar como fica o outro jeito, o jeito contrário, que eu já não acho tão bonitinho, que não fica tão fechadinha a curvinha. Depois de marcado, o nosso segundo passo vai ser colocar o tecido no bastidor. E então, a gente vem com a linha. Que aqui já tá cortada, naquele tamanho. É uma linha de meada aqui, mas como na primeira aula, dá pra fazer com a linha de costura. E pra tirar a linha de meada, novamente, segura as pontas, puxa um fio, segura o resto e vai puxando tudo. A gente vai aqui para começar o primeiro ponto, sobe toda a agulha. Ah, tem uma coisa também que eu queria explicar para vocês. Não precisa ficar puxando demais a linha. Quando você sentiu que a linha já não vem mais, aí pronto, é o momento de parar. Porque se você puxar demais, o tecido enruga. E quando o tecido enruga, não fica muito bonito. Não é a estética que a gente quer dar para o nosso bordado. Então, o ponto haste, ele começa assim. Você dá o espaço de 2 pontos. Vamos supor que eu quero que meu espaço de um ponto seja aqui, onde começa o nosso nozinho, tá vendo? Vamos supor que é esse o espaço que eu quero, então eu vou dobrar ele pra cá. E aí eu entro com a agulha pra baixo, repara que meu dedão, aqui ó, já tá segurando a linha, certo? Então eu vou, puxo pra baixo, e aí vai formar esse arquinho aqui. É isso que eu quero. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, a gente volta no meio
e puxa toda a linha. Viu que tá firme? Pronto, esse aqui é o nosso primeiro ponto do ponto haste. Agora a gente só vai subir, lembra que a gente subiu o espaço de 2 pontos? Agora a gente vai subir só o espaço de 1 ponto. Sempre lembrando de segurar com o dedo a linha, levar para baixo até formar um arquinho. Então, você sobe aqui bem no buraquinho que terminou o outro ponto. Para ficar mais bonito, certo? Nesse ponto aqui, você não precisa ter tanto cuidado quanto no ponto atrás, mas você ainda precisa ter um cuidado porque fica mais bonito, mais organizado. E aí, você puxa todo, viu que tá firme? Tá ok. Espaço de um ponto, vai até embaixo, deixa o arquinho de linha, volta onde o outro ponto terminou. E sobe toda a linha. E vai fazer isso até o final. Pronto, tá vendo que eu cheguei no último ponto da nossa linha? E como que eu faço pra finalizar? Eu faço um ponto normal. E aí eu venho, mas a agulha tá pra cima, como é que eu vou finalizar e dar um nó? Eu só venho pra baixo, num buraquinho do lado, bem do ladinho, onde eu desci com a agulha da outra vez. E puxa toda a linha, porque aí ela vai continuar com o aspectozinho trançado até o último ponto. No final, é só dar um nozinho normal, mas eu não vou dar. Eu vou logo partir pro nosso círculo. Vocês perceberam que quando eu fiz a reta, eu sempre fiquei puxando, fazendo aquela argolinha sempre do mesmo lado, que era esse lado aqui? Nas curvas, é um pensamento igual. Porque o ponto haste, para ele ficar bonitinho, para ele ficar uniforme, ele precisa sempre ter essa voltinha que ele deixa sempre para um lado, todo ele. Porque se eu fizesse um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, no final ele ia ficar uma bagunça só. Então, nas curvas, esse pensamento se mantém. Sendo que a curva fica bem mais uniforme se você escolher o lado da voltinha pro lado de fora, pra fazer assim. Começa igual como começou a linha, você dá o espaço de 2 pontos que você quer e mantendo o pensamento do ponto atrás. Nas curvas, quanto menor a curva, menor o ponto. E aí você dá o espaço de 2 pontos, desce a linha até formar essa curvinha aqui, sempre pra fora da curva. Volta no meio e puxa toda a linha. E vai continuando. Espaço de um ponto agora, no segundo ponto. Só o primeiro ponto que tem que dar o espaço de 2, para ele poder ter um meio para voltar. Inclusive, na ilustração que eu vou disponibilizar, é sempre bom vocês pensarem no desenho como um todo. Então, porque de vez em quando, nas retas, você não tem que se preocupar se o lado é esse ou esse, porque não tem meio que um lado de dentro e fora, é uma reta. Mas nas curvas, você pensa sempre pro lado de fora, que fica essa voltinha do ponto. Então, na janela, por exemplo, eu fiz o ponto todo para fora da janela, por conta que a parte de cima tem uma curva. Então, seria legal deixar sempre, desde as linhas, para o ponto ficar uniforme, deixar a linha para o lado de fora da janela. Eu sempre procuro deixar a linha para o lado de fora dos objetos, não importa se o objeto não tem curvas como um quadrado ou qualquer outra coisa. Eu sempre procuro deixar essa curvinha para fora dos objetos em geral.
Vem aqui no meio. E tá vendo que aqui não se encontrou? Então eu venho por baixo. Pra ele ficar por cima. E procurar sempre onde o outro ponto tá e voltar todo pra baixo. E aí ele vai ficar todo uniforme. Agora, eu vou fazer, ao invés de fazer do jeito que eu fiz aqui, com a curva pra fora, eu vou fazer pra dentro, pra vocês terem uma noção de como que fica quando você faz a curva deixando esse arquinho pro lado de dentro. É só pra vocês terem com o que comparar, não precisa fazer o treinamento mesmo. É só a linha reta, sempre com a curvinha pro mesmo lado, e fazer uma curva sempre com a voltinha pra fora. Eu vou fazer esse pra dentro só pra vocês compararem mesmo. E como essa curva não é uma forma fechada igual essa, onde eu não tenho outro ponto para fixar, eu só termino que nem eu terminei na reta. Vou bem próximo pro ponto onde eu entrei aqui e desço toda. E ela fica assim. Ó, quando eu faço a curva pro lado de dentro, ela fica com essas pontinhas pro lado de fora. Aqui não tá muito porque meus pontos não foram muito grandes, mas ó, aqui no começo tem bem menos porque eu comecei com pontinhos menores. E aqui pro final já dá pra perceber mais essas pontinhas, porque eu já tava fazendo com pontos maiores, pra vocês poderem notar a diferença de modo melhor. E aqui não, aqui não tem essas pontinhas. O que a gente vê é um trançado, porque as pontinhas ficam pra dentro. Porque o fio que vai por fora cobre